Boa noite, pessoal. Tudo bem? Acho que antes de começar, porque eu gosto de falar e falo muito, então vamos orar, porque antes, senão começa a mensagem, eu vou lembrar que eu não orei no início, então já vamos começar pelo início. Tudo bem? Senhor Deus, ó Pai, te agradeço por essa noite, te agradeço pela oportunidade de estar aqui, sendo um instrumento em tuas mãos, que não haja nada em mim para que essa mensagem seja entregue, Pai, que manche ou que saia de mim humanamente, Pai, mas que eu seja ferramenta dessa mensagem que o Senhor direcionou à Igreja de Aliança Bíblica Farroupilha, Pai. Que o Senhor venha aos nossos corações, que seja uma noite edificante e que faça com que nós nos entendamos e nos entregamos mais a Ti cada vez mais, Pai. Então, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco e pela vida de cada um que está aqui ou por algum motivo também não esteja, mas que o Senhor esteja aguardando, Pai. Pois, como dissemos aqui e cantamos, Pai, somos filhos Teus, e o Senhor, como Pai amoroso, tem cuidado de nós. Então, obrigado por isso. Em nome do Filho de Jesus. Amém. Talvez alguns já me conheçam, outros ainda nesse processo de transição não conheçam muito, mas vou apresentar novamente. Meu nome é Marlon. Estou aqui na Aliança de Farroupilha junto com a minha esposa, já vai fazer uns 7 meses, mas a gente ainda está no processo de transição. Nós éramos da Aliança de Bento Gonçalves, né? Eu sou natural de São Paulo, moro na Serra já há uns 7 anos. Somos casados há 3 anos e fazem 7 meses então que nós nos mudamos para Farroupilha e estamos passando, né, por esse período de transição, né, para Farroupilha que enfim tem sido um tanto quanto desafiador, porque nós achávamos que a mudança simplesmente de cidade, uma cidade muito próxima, a gente considerava que seria muito parecido e muito tranquilo, e vou dizer que não foi. Né? Qualquer tipo de mudança na vida, acho que de um casal, um recém-casado, trouxe vários desafios para a gente, muitos desafios mesmo, né? E pela graça de Deus eu entendo que a gente passou. Né? Eu acho que agora a gente pode dizer que estamos instalados em Farroupilha, nós alugamos nosso apartamento em Bento, já aconteceu tanta coisa, e eu acho que agora a gente pode dizer, estamos e moramos em Farroupilha, acho que agora vai. Né? Então, pela graça, a gente estou aqui novamente. Acho que lá no início, antes de se mudar, ainda tive a oportunidade de estar aqui novamente deixando uma mensagem com vocês, e agora novamente. E hoje, também nesse processo de mudança, desses acontecimentos que aconteceram na nossa casa, teve vários momentos difíceis. E esses momentos difíceis me trouxe uma mensagem, me relembrou de uma mensagem ou de um personagem da qual ela é direcionada a quem está triste, a quem está passando por um momento difícil, a quem talvez esteja passando por uma crise de fé, por alguém que esteja desapontado por algum momento. Tanto que o tema da nossa mensagem hoje se chama Uma Fé Abalada, Inabalável é. Eu gostaria que você repetisse comigo, eu não sou desses, tá? Mas eu gostaria que a gente decorar essa frase. Uma fé abalada, inabalável é. E eu quero chegar porque eu cheguei nessa reflexão e nessa frase. Essa frase ela vem da canção de um grupo, na verdade são 2 irmãos, são os Arrais. E eles têm uma música chamada Outono. E eu vou ler, que é bem curtinho, que é basicamente um poema que eles escrevem para Deus. E da onde sai essa frase, que eu quero que seja o nosso tema hoje, onde a gente vai refletir nela. E a gente vai ver na palavra onde se encaixa tudo isso. A música começa assim. Eu olho para o monte, de onde vem o meu socorro. Mas a espera dessa vez é diferente, outra vez. É mais escura, é mais vazia. Hoje a noite é bem mais fria. E na palavra eu fiz morada. Achei descanso na jornada, sim. Provado eu fui com fogo, mas aonde é que está o ouro? Sei somente que uma fé que se abalou, inabalável é. Irei sim carregar as cicatrizes que irão provar que eu estive em batalhas que ninguém me viu lutar aqui. Que esta melodia me recorde desses dias e que mesmo sem sentir a tua presença, eu sei que sempre esteve aqui. Então, é um poema muito lindo que também trata, e depois no final eu quero trazer um pouquinho do contexto tive a oportunidade de estar num show deles, eles contam um pouquinho da história das músicas, e eu quero chegar num contexto dessa e de uma outra música que ele escreveu sobre essa história. E nesses momentos de crise de fé, e acho que todos nós, em algum momento, se não teve, vai ter, essa é a realidade da vida cristã,
Porque nós passamos por momentos difíceis, nós como pecadores, falhos, questionadores, pessoas que carecem da graça de Deus, em certos momentos nós pensamos, será que até aqui valeu a pena? Será que passar por tudo isso valeu a pena na minha vida, na minha caminhada cristã? O que faz com que eu continue seguindo a Cristo? São vários momentos que a vida nos apresenta e a gente, às vezes por momentos falhos e pecadores do nosso coração, nos questionamos e questionamos a Deus. E isso me fez lembrar de um personagem pouco conhecido. Ele se chama Cleofás, ou Clopas, ou Cleopas. É um nome um pouco diferente. Mas ele era um discípulo de Jesus. Porque sim, Jesus ele tinha discípulos além dos 12. Discípulos que andavam junto da multidão e seguiam os ensinamentos de Jesus. Os 12 se tornaram apóstolos, mas ele tinha discípulos que seguiam e faziam algumas tarefas, algumas missões, evangelísticas, também para pregar o reino de Deus ali. E esses são aqueles que eles foram chamando no caminho, conforme Jesus ia seguindo com o seu ministério, ele chamava, e essas pessoas elas acompanhavam, por conta de, enfim, de vários. Jesus fazia milagres, Jesus falava palavras difíceis, palavras talvez bonitas, usava parábolas, e isso atraía algumas pessoas, e algumas pessoas acabavam seguindo por ele por mais tempo, se tornando até mesmo seus discípulos. E é assim que a Bíblia trata esse Cleofás, um discípulo. E não tem muita informação sobre esse personagem, mas algumas tradições, alguns teólogos apresentam que ele poderia ser, por exemplo, um dos discípulos que estavam naquele grupo dos incrédulos, que aparece em João. Aqui, Jesus, ele tinha já acabado, uma multidão já o acompanhava para o deserto. Jesus ali já tinha, então, multiplicado pães e peixes. Jesus já tinha andado, então, sobre o mar. Ele estava andando, já passando por vários momentos ali, junto daquela multidão. E ele passa a afirmar também, durante esse capítulo, que ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é aquele de quem comer nunca mais terá fome. E aí chega nessa passagem, no versículo 60. Ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos, ou seja, além daqueles 12, disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Pula ali para o 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, ao que se tornaram então apóstolos: vocês também não querem ir? Então Simão Pedro lhe responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Então Jesus ele tinha discípulos além dos 12. Aqui são os discípulos incrédulos que a partir de Cristo pregar sobre ele ser o pão da vida, eles falam: não, que dura essa palavra, não quero seguir, e vou embora. Algumas tradições dizem que Cleofás estaria talvez no meio desses discípulos. Outras tradições e outros teólogos também colocam que talvez ele estivesse no meio dos 70. Vamos lá em Lucas 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então aqui mais uma menção de que haviam outros discípulos além dos 12. Ele envia outros 72 discípulos de 2 a 2 às cidades das quais Cristo estaria prestes a ir. Então são mais discípulos que estavam ali realizando missões evangelísticas. Tanto que se seguir no capítulo 10, mostra também um trecho do retorno desses 70, e que Deus envia eles para essas missões, digamos assim, e que eles expulsavam demônios em nome de Jesus, e eles voltam eufóricos: olha, Jesus, é verdade, nós expulsamos demônios em seu nome. Então algumas tradições colocam que Cleofás estaria aqui também, ou seria do incrédulo, ou ele estaria nos 70. Há ainda outras tradições, ou teólogos, que ele seria talvez o marido de Maria que estava aos pés da cruz. Aí agora João 19, versículo 25, diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, e mulher de Clopas, e Maria Madalena. Algumas tradições colocam que Clopas seria então uma variável do nome de Cleofás, enfim, aparecem as tradições. Mas o que a gente pode resumir na história desse homem, que em resumo ele foi um homem, discípulo, e que ele acompanhou a trajetória do ministério de Jesus. Ele não era um dos 12, mas ele estava muito próximo desse ministério. Ele o acompanhou durante o seu ministério, e tanto que a única menção que aparece dele, que aí a gente vem para a nossa mensagem e nosso trecho principal, da onde a gente vai estudar e tirar algumas reflexões, que vai estar em Lucas, capítulo 24,
Nós vamos ler do versículo 13 ao 35. Lucas 24, do versículo 13 ao 35. Essa passagem, em alguns versículos ali você vai ver talvez o título dele, o subtítulo, No Caminho de Emaús. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então, ou seja, aqui Jesus já tinha sido crucificado. Eles estavam voltando para uma aldeia muito próxima de Jerusalém, e esses discípulos, ao verem então que Cristo tinha sido crucificado, eles voltam, aqui no contexto, totalmente desamparados, tristes pelo que tinha acontecido. E continua assim: no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Essa é uma mensagem que eu me recordo muito, talvez nos meus momentos de tristeza, porque aqui eu me encontro muitas vezes semelhante a esses discípulos, essas pessoas que estavam talvez voltando para um lugar meio desamparados, tristes, sem conseguir muito olhar para trás sobre o que tinha acontecido ali. Mas eu quero refletir com vocês e tirar desse trecho, dessa mensagem, 4 reflexões. Mas isso eu quero que vocês imaginem um cenário. A Bíblia diz que no momento e após os dias que sucederam a crucificação, o céu estava em trevas. Ali você vai ter um Pedro totalmente triste e abalado por ter negado a Cristo. Judas, que era um dos discípulos de Jesus, se mata porque ele traiu a Cristo, vendendo ele por algumas moedas. Então era um caos total. Imagina o clima, uma cidade também tão pequena, aquela situação que já acontecia com eles ali. Esse discípulo não era dos 12, mas estava ali acompanhando tudo, talvez a uma certa distância, mas olhando para Cristo sendo crucificado. Pedro, que era para ser o maior, que diria que estaria ali, que ele seria fundamentado a igreja, aquele dizer e negar 3 vezes a Jesus. Judas, que andou junto traindo, entregando, ganhando moedas e depois se matando. Então imagina o caos que estava naquele momento. Então os discípulos eles saem de Jerusalém totalmente tristes, num clima, imagina aquele inverno,
aquele tremendo dia de inverno, 5 horas da manhã, aqui em Farroupilha, que você acorda para ir trabalhar, você fala, meu Deus. Então imagina aquilo ali muito pior. Era mais ou menos o clima que estava naquele momento. Pessoas tristes, desamparadas, sem esperança, realmente um caos. Quero ler com vocês agora de 13 a 17 e tirar ali a nossa primeira reflexão. Vamos ler novamente. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. E eu me vejo muitas vezes nessa situação. É um momento, às vezes, de tristeza. Porque essa tristeza da qual eles escancaram no seu rosto, diante desse contexto, desse caos que ali passava, eu fico imaginando, então, ali como Cleófas, imagina você, imagina nós dizemos às vezes um momento de tristeza, dizemos, Deus, olha, eu entreguei tudo para você, eu fiz de tudo, eu achei que você iria melhorar a minha vida, eu achei que as coisas, a partir do momento que eu entreguei minha vida para você, as coisas iam melhorar. E eles passam naquele momento tristes, porque alguma coisa na vida deles os abalou, eles estavam frustrados, estavam tristes, porque a gente vai ver mais adiante depois ali o que acontece, mas eles ficavam assim meio que, o que eu farei então? Eles estavam com a fé abalada, porque aquele que disse que seria o rei deles tinha acabado de morrer. Porque você vai pegar, se a gente pegar o Antigo Testamento, a gente vai ver homens fracos, que Deus perdoou e os tornou grande, mas o nosso Cristo, aquele Jesus Cristo, se fez fraco e morreu. Então o rei deles é aquele que não entrou num cavalo branco, como os judeus acreditavam em Jerusalém, que seria um guerreiro. Ele entrou num jumentinho e morreu numa cruz. Então imagina como estava a cabeça daquele judeu, um pouco confuso, porque vai ver aqui, ele fala, né, que os nossos chefes os entregaram, ou seja, então já indica que eles eram judeus, né? Então ele começa, pensa nessa perspectiva, então ele diz, olha só, então aquele rei morreu, ele queria salvar-nos, tirar Roma daqui de Jerusalém, iria nos salvar, iria ter uma terra aqui que seria santa, como a gente ouve nas palavras. A perspectiva da fé deles estava abalada. Tudo aquilo na qual eles acreditavam, o que eles achavam, pelo menos, que seria daquela forma verdade, foi embora. Não foi como eles acreditavam. Não foi como eles entenderam que iria acontecer. Simplesmente não aconteceu. E muitas vezes é assim com a nossa vida também. É que nas dificuldades, muitas vezes, quem de nós, quando estamos passando por um momento difícil, é como a gente tivesse um cabresto e a gente só olha para o problema. A gente só olha para a dificuldade. E a gente não consegue olhar para Cristo, porque a gente vê aqui que até mesmo Cristo aparece para eles, eles não reconhecem. A dificuldade, a frustração deles é tamanha que o próprio Cristo, apesar de a gente poder ver um contexto também espiritual, da qual Cristo realmente não aparece naquele momento para eles, de uma forma que eles os reconhecem, mas a frustração deles é tão grande ao ponto de eu não reconhecer o próprio Cristo. E falar sobre o acontecimento ao próprio Cristo, né? Isso é um pouco confuso. Mas a gente não consegue mais ver a Deus. E aí a gente vai conseguindo ver um pouco mais adiante a desesperança. Então, a primeira reflexão é sobre a tristeza. Quanto de nós, com uma fé abalada, realmente a gente só não olha para o problema, só olha para a minha perspectiva, passa a estar frustrado e não conseguir olhar mais ao nosso redor, ao ponto de que o nosso problema, na nossa perspectiva, nós o deixamos crescer ao ponto de ser maior do que o próprio Cristo, ao ponto de não reconhecê-lo quando Ele está nos falando. Quantas de nós, diante de problemas, às vezes irmãos e pessoas ao nosso redor falam conosco, dão mensagens, tentam nos acompanhar, passam do nosso lado, falam mensagens que às vezes seriam para nos edificar, e nós não estamos mais com o coração quebrantado, nós estamos com o coração duro, gelado, focando no problema, não conseguindo chegar a Cristo diante daquilo que tem acontecido, olhando só pela nossa perspectiva. E aí a gente consegue avançar um pouquinho mais, vamos do 18 ao 24. Um deles, chamado Cleópas,
perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E aqui a gente vê um contexto de uma total desesperança e incredulidade, porque eles falam até mesmo sobre as mulheres num tom meio que quase que de desdém, né? Algumas mulheres foram ali e disseram que realmente não encontraram. E realmente foi isso que aconteceu. Mas apesar que a gente olha aqui, e quando ele diz... Será que entende? Chama sacerdote, Deixa eu só perder o versículo aqui. Mas a desesperança e a incredulidade. Esse era o contexto que eu queria trazer. Porque a gente olhar, a gente vai ver que realmente ele passa a culpar a Deus pelos problemas. Ele passa a entender e dizer, olha, não seria ele o rei que realmente iria nos tirar desse contexto? Não seria ele da qual iria nos livrar sobre o poderio de Roma sobre Jerusalém? Não seria ele que seria o poderoso, todo-poderoso, a nos trazer, então, novamente a paz? E, novamente, eu trago esse contexto olhando para nós. Quantos de nós, em momentos, talvez, de desesperança e incredulidade, passamos a culpar a Deus pelos nossos problemas? Quantos de nós, às vezes, passando por algum tipo de dificuldade, talvez ainda que num piscar de olhos, talvez no início daquele lampejo, culpamos a Deus pelo contexto e pelas situações que muitas vezes nós passamos. Nós dizemos, olha só, eu passei... pensa que no próprio personagem, o próprio Cleopas, olhando o ministério todo de Jesus, caminhando com ele durante 3 anos. Tem uma água aqui, mas tudo bem, muito obrigado. Tá bom, obrigado. Passando ele por todo esse momento, participando de todo o ministério de Cristo durante esses 3 anos. Pensa no contexto da qual ele estava numa total desesperança e incredulidade, ao ponto de que quando o próprio Cristo lhe apresenta, eles não o reconhecem. Mas também quando nós estamos com certos problemas, quando nós estamos passando por certas dificuldades, nós olhamos, poxa Deus, eu entreguei minha vida a Ti. Poxa Deus, eu passei por vários momentos, eu entreguei, às vezes eu deixei meu trabalho, às vezes como ele, talvez como a gente vê vários discípulos, fosse um pescador, fosse um trabalhador, fosse que tivesse algum tipo de profissão, e pensar, olha Jesus, eu deixei tudo e vim a Te seguir. Eu talvez passei por algum momento, tive que viajar, tive que, enfim, passar por algo que ele tivesse que abrir mão. Quantos de nós também, se a gente for falar de testemunhos ou da nossa vida, quantos de nós também já nos deixamos muitas das coisas para trás? E muitas vezes quando passa por esse problema, fala, poxa Cristo, eu já passei por tanto contigo, eu já entreguei, às vezes passei por uma situação, eu já entreguei isso, já entreguei aquilo, por que essa situação está acontecendo comigo agora? Por que isso está acontecendo comigo? E é isso que faz o Cleopas. Poxa, só você não sabe do que aconteceu, ele seria aquele rei que viria nos resgatar, mas agora ele está morto. Aquele rei que iria então nos livrar e talvez fosse a razão da minha fé, da qual talvez durante 3 anos eu andei pela minha vida toda, agora ele morreu e você não sabe disso. Algumas tradições, alguns teólogos ainda, para ilustrar talvez um pouco mais essa mensagem, diria que Emaús era a terra natal de Cleopas. Então pensa que talvez ele estivesse voltando para casa, talvez voltando para tudo aquilo que antes ele tinha, antes de conhecer a Cristo. Quantos de nós, no momento de dificuldade, às vezes até em momentos de incredulidade, não diz, talvez na minha vida eu estivesse melhor quando eu não estava com Cristo. Já tive vários irmãos e conversas com pessoas que dizem, olha só, tal situação, no momento de incredulidade e de dificuldade mesmo. E fala,
agora que eu entreguei minha vida a Cristo, tem essas coisas acontecendo, antes não tinha. Mas vou dizer então, se Deus tem um plano, o inimigo também tem. Então, a partir do momento que nós nos entregamos a vida a Cristo, o inimigo não está feliz, e realmente às vezes algumas coisas acontecem. Ou até a crise de fé, as crises das dificuldades aparecem justamente para nos deixar mais forte. C.S. Lewis tem uma frase também que diz: às vezes Deus nos traz dificuldades, ou em outras línguas, trazer como se desse uma rasteira, para que o homem bote as costas no chão e passe a olhar para cima, para poder se lembrar de quem é o Criador, de quem é de fato a quem ele serve. As dificuldades e as crises fazem para a gente não lembrar que nós não estamos no controle. E aqui a gente vai ver toda uma falsa expectativa de Cleopas sobre Deus. Porque ele olhava e achava que, além de ter um falso entendimento sobre quem Cristo seria naquele momento, ele entrega uma expectativa totalmente errada sobre quem Cristo seria para ele naquele momento. Assim como todos os judeus achavam, né? E assim a gente vai seguindo ali nos versículos seguintes. Então, a gente vai falar sobre a tristeza e depois sobre culpar a Deus sobre os nossos problemas. E avançamos, então, versículo 25 ao 32. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que consta a respeito dele em todas as Escrituras. Ao que se aproximaram do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E aqui a gente precisa trazer para o nosso contexto. Diante das dificuldades, às vezes olhando para o problema, tendo falsas expectativas sobre Deus, é preciso a gente lembrar novamente das Escrituras. Quando a gente está passando por um problema, ou passando por algum tipo de dificuldade, a gente vai ver aqui que Cleopas ele tinha totalmente um desconhecimento sobre Deus. Totalmente uma falsa expectativa sobre quem Deus era. A gente precisa muitas vezes, diante do problema, realinhar as nossas expectativas sobre Deus. Porque Deus ele não prometeu que os nossos problemas cessariam, mas prometeu que diante de todos eles, Ele estaria conosco. É isso que Cristo nos prometeu. Porque é somente a cruz, e a cruz dessa, lavado pelo sangue do Cordeiro, da qual nós somos redimidos e nós somos salvos pela graça, só isso bastaria. Mas basta a gente conversar com cada um aqui dentro, se a gente pudesse colher um testemunho e falar de como nós somos agraciados por coisas boas que acontecem em nossa vida, nós vamos ver que tudo isso é muito mais do que a gente merecia. Porque só a cruz já bastaria. A gente acreditar que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, só isso já bastaria para ser salvo, e Cristo não tem débito nenhum conosco. Pelo contrário, nós temos com Ele. Mas ainda assim nós somos agraciados, dia após dia, com coisas boas que nos acontecem. Mas aí, às vezes, com o nosso coração pecador, com o nosso coração inclinado para o mal diante de um problema, com as nossas expectativas erradas sobre quem Deus é e sobre o que Ele faria na minha vida, nós falamos então que Ele seria aquele que iria melhorar a minha vida. Ele iria transformar, talvez eu tivesse coisas boas para acontecer, mas coisas boas físicas, as expectativas sobre quem Deus é de uma forma alinhada. Mas é preciso relembrar dos ensinamentos, é preciso alinhar essas expectativas de volta. É preciso a gente olhar para as Escrituras, olhar para as coisas boas que já aconteceram. É preciso olhar principalmente pela cruz e por tudo que Ele fez. E aí, com as expectativas alinhadas novamente, fazer com que o nosso coração arda novamente. Porque somente as Escrituras, e que também com o encontro com Deus, faz com que a gente esteja novamente de volta. Porque diante de todo problema,
A gente acha muitas vezes que estamos sozinhos, e essa é a verdade. Porque se nós culpamos a Deus, ou se nós estamos diante de um problema, olhando somente para o problema, esquecendo que talvez o que aconteceu na minha vida talvez possa até ser culpa dele, a gente ouve isso, às vezes em alguns lugares, que os problemas que acontecem são culpa de Deus, com as pessoas mais incrédulas, às vezes no mundo, não vou dizer nem sobre nós, né? Nós culpamos a Deus, mas em algum momento, esse mesmo Cristo que morreu, ressurge. E além do mais, quando nós estamos passando por um problema, e esse problema às vezes está fazendo com que a gente se distancie, que em algum momento a gente deixa de fazer o nosso devocional, a gente deixa de orar, a gente deixa de vir à igreja, a gente falta num discipulado, a gente não quer mais estar junto dos irmãos, a gente quer ficar distante, porque o problema já é tão grande que eu já não tenho mais prazer em estar aqui no domingo ouvindo a palavra, em cantando louvor. O problema já está tão grande, já está tão ruim, porque eu vou para a igreja, não está adiantando nada. Por que eu vou para a igreja? As expectativas erradas, alinhadas sobre Deus, mas ainda assim, como eu disse, a graça dele é tão grande, porque tem um louvor antigo que diz assim: aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Então eu creio que aquele que um dia realmente teve um encontro com Cristo, que por algum motivo, ou por algum problema, ou se você está passando por algum problema hoje, que faça com que você esteja desanimado, ou queira talvez nem estar aqui nessa noite agora, esse mesmo Cristo que encontrou esses discípulos no caminho, vai encontrar você também. Vai encontrar com que você, no meio do caminho, seja daqui uma semana, daqui um mês, daqui 10 meses, esse mesmo Cristo, ele vai te encontrar diante dessa dificuldade, diante desse problema, diante de tudo aquilo que te faz afastar de Cristo. E ele vai falar: olha só, está vendo aquela cruz que você me viu morrer? Eu ressurgi, eu estou vivo. E assim como no final daquela música, eu vou dizer, não é apesar dos problemas, é para lembrar que eu sempre estive aqui. E que eu morri, ressurgi, mas vou voltar. Então não importa o nosso problema, não importa aquilo que está fazendo nos afastar de Deus, ou daquilo que a gente está passando, mas aquele Cristo que morreu por nós e fez com que nós estivéssemos aqui essa noite, se algo o faz afastar, esse mesmo Cristo há de te encontrar no meio do caminho. E aí vamos avançando para os últimos 3 versículos. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Se a gente olhar para o nosso testemunho, para o testemunho de vários que estão aqui, ou para as conversões, ou para a história das nossas conversões, nós vamos ver que nós tivemos um encontro com Cristo. Talvez aqui os mais velhos na fé, ou pessoas que têm mais tempo caminhada, vai dizer também sobre as crises que acontecem no meio do caminho. Mas em todas elas, e eu como também um cristão que já passou por também algumas dificuldades, posso dizer que boca cheia com certeza, esse mesmo Cristo me encontrou no meio do caminho. Ele me encontra todas as vezes que eu me desanimo, todas as vezes que eu já pensei, ainda que rapidamente, com o coração pecaminoso, que diante das dificuldades falar: será que realmente vale a pena? Será que vale a pena eu abrir mão de tudo aquilo que talvez um dia eu achei que teria valor para estar aqui? E eu posso dizer para vocês que vale. Porque esse mesmo Cristo me encontra e faz arder o coração de novo e faz a gente voltar para Jerusalém e dizer: ele ressurgiu e vai voltar. E estamos aqui hoje de novo. Porque a gente pode ouvir a história de cada um daqui, que Cristo encontrou no caminho e estamos aqui novamente. E se ele não encontrou no caminho, se você está passando por uma dificuldade, ele há de te encontrar. Porque, novamente, quem pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não vai saber viver. Uma fé abalada, inabalável é. Quando ele encontra, nós é preciso voltar. Eu preciso voltar para Jerusalém, contar para eles que realmente aquele Cristo, ele vive e ele é quem ele diz que é.
Eu passei 3 anos, né, Cleopas? Eu passei 3 anos vivendo o ministério dele. Em algum momento eu pensei em voltar para a minha antiga vida, eu pensei que tudo tinha acabado, mas olha, no meio do caminho ele me encontrou e agora eu volto. Para dizer para vocês que ele me encontrou no meio do caminho e ele vive. E ele vive, pela graça de Deus, ele vai voltar. E agora eu vou então estar pregando para todo o evangelho. A mesma tradição dos teólogos que disseram que Emaús era a cidade natal de Cleopas, conclui dizendo que ele foi martirizado e morto naquela mesma cidade quando ele volta para lá. Apesar das dificuldades, desesperança, o coração dele ardeu de tal maneira que ele volta para Jerusalém e junto com os discípulos vai a todo mundo pregar o evangelho ao ponto de ser morto. Esse Cristo, que independente da dificuldade que a gente passa, há de nos encontrar sempre no caminho. Então, meu irmão, se você em algum momento esteja passando por isso agora, ou se um dia vai passar, lembre-se dessa passagem. No caminho de Emaús. Se você está tentando voltar para Emaús porque está passando por dificuldade, tentando voltar talvez para uma velha vida, faça como Pedro e diga: para onde irei? Só você tem a palavra de vida eterna, então siga adiante, volte para Jerusalém e diga para todo mundo: ele vive. Se sua fé foi abalada, eu oro para que ele te encontre no caminho. Mas se hoje, pela graça de Deus, você se encontra bem, eu sei que você conhece alguém que esteja passando por isso ou passou. Nós também temos irmãos que às vezes estiverem em nosso meio e por algum motivo não está mais. Seja por frustrações, sejam por dificuldades, sejam, enfim, N motivos que os fazem não querer voltar. Mas que a gente ore também para que esse mesmo Cristo que nos encontrou, os encontre também no meio do caminho. Os encontre para o que arda o coração deles ao ponto: eu preciso voltar. E que eles estejam em nosso meio proclamando: ele vive. Porque é isso que esse Cristo faz. E ele envia pessoas, o que for, para dizer que sempre esteve conosco. E para isso eu quero novamente ler o trecho daquela música da onde saiu o tema do que a gente está falando hoje sobre a fé. Eu olho para o monte, de onde vem o meu socorro, mas a espera desta vez é diferente, outra vez. É mais escura, é mais vazia. Hoje a noite é bem mais fria. E na palavra eu fiz morada. Achei descanso na jornada, sim. Provado fui com fogo, mas onde está o ouro? Sei somente uma fé que se abalou, inabalável é. Irei sim carregar as cicatrizes que irão provar que estive em batalhas, que ninguém aqui me viu lutar. Que esta melodia me recorde desses dias, em que mesmo sem sentir a sua presença, eu sei que estava aqui. Então oro para que isso seja uma verdade em nossa vida. Que diante das dificuldades a gente sempre lembre que ele esteve aqui e que ele nos encontre no meio da jornada e no meio do caminho. Essa mensagem no show, ele disse que eles estavam nos Estados Unidos, ele e a esposa, descobriram que estavam grávidos e perdeu um filho. Eles já tinham um filhinho nascido. Só que nesse meio, desde então, eles enterram o feto no jardim, da casa deles lá nos Estados Unidos. E depois, passado alguns meses, eles recebem proposta para então assumir uma igreja no Brasil. E eles já estavam passando por uma crise de fé muito grande, onde talvez até as pessoas falavam em algum momento na igreja dele que talvez aquilo que acontecia na vida deles fosse até mesmo uma falta de oração. Criticavam a fé deles e eles estavam numa crise tremenda com Deus por aquele ocorrido, de ouvir de pessoas que eles amam aquele tipo de palavra. E assim passou alguns meses. Mas a partir do momento que eles estavam indo embora, o filhinho mais velho olha para onde os irmãozinhos estavam enterrados e fala: pai, eles não vão conosco, não? Naquele momento, ele disparou as palavras de mais tremenda fé que ele tinha de dentro dele. E disse: sim, ele não vai agora para nós para o Brasil, mas ele estará junto conosco, lá na Jerusalém Celestial, lá na eternidade conosco, sendo nossos irmãos em Cristo. E ele disse que aquela situação foi da onde ele conseguiu retirar a fé que ele tinha do fundo do coração dele para escrever essa música. E que ele termina aí, que mesmo que sem sentir essa sua presença, eu sei que estava aqui.
Então, mesmo diante da dificuldade, mesmo que às vezes a gente olhe para frente sobre o problema, mesmo que as circunstâncias congelem nosso coração ao ponto de a gente não sentir a presença dele, ele sempre esteve aqui. E esse Cristo que fez isso com ele, fez comigo e pode fazer com qualquer um de vocês aqui. E se você estiver passando por um problema, ou se alguém que você conhece seja, esse Cristo tem o poder de achar no caminho e fazer com que o coração deles se aqueça, que o coração deles faça fervulhar de novo e dizer, preciso voltar para Jerusalém e dizer, ele vive. Amém? Era essa a mensagem que eu tinha para vocês. Eu gostaria de fazer uma oração para encerrar. Desculpe, às vezes, o nervosismo aqui, mas que Deus cuide da nossa semana, amém? Senhor Deus, Pai, obrigado por hoje, obrigado por essa mensagem, obrigado por quem Tu és em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque todas as vezes que falhamos, todas as vezes que nos sentimos fracos, ou todas as vezes que em algum momento achamos que o Senhor esteja longe, o Senhor sempre esteve presente. Diante das dificuldades, diante dos momentos tristes ou momentos difíceis em nossas vidas, ainda que a gente ache que o Senhor não esteja aqui, o Senhor está. Ainda que eu, no coração pecaminoso, qualquer um de nós, tente voltar, Pai, para aquilo que nós estivemos olhando para trás, que a gente te ache no caminho, o Senhor faça-nos voltar para Jerusalém e gritar mais alto ainda que o Senhor vive e que o Senhor faz grandiosa obra em nossos corações e nossas vidas. Faça-nos, Pai, uma semana com que nós possamos orar para que saber e ser sensíveis pelo Teu Santo Espírito o que o Senhor tem feito na vida das pessoas, Pai. O Senhor tem realizado obras, o Senhor tem feito trabalhos em vida de pessoas que a gente nem imagina, mas que a gente esteja sensíveis, Pai, para falar da Tua palavra, aquelas pessoas que precisam, Pai, ouvir do Teu Evangelho, ouvir de quem Tu é e tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas e faz. Que sejamos proclamadores do Teu Evangelho, de dizer que o Senhor vive e que o Senhor vai voltar. E que diante de tudo isso que acontece no mundo, a gente possa proclamar, Maranata, a hora vem o Senhor Jesus, e que o Senhor derrame graça sobre a nossa vida, e sejamos ferramenta nas Suas mãos para alcançar essas pessoas, Pai. Então, obrigado por isso, cuide da nossa semana e da vida de cada um de nós, Pai. É isso que eu oro, te agradeço. Em nome do Seu Filho Jesus, amém.